que dizimou na tua casa, que nunca faltará no teu cedeiro, Eu Senhor, creio assim, que meu se Deus. transbordarão pela grandeza e glória do teu nome, que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Fernanda. Aleluia. Esta noite com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, para estar se contemplando a tua presença junto com os irmãos. Eu me sinto honrada pela mais uma oportunidade que o Senhor concede e usa o pastor para me abençoar. Que Gils fala, né, que ele ama muito falar da palavra de Deus, e eu também, eu amo muito falar da palavra do Senhor. Ele gosta de falar da palavra e eu gosto de falar dos sinais e as maravilhas que acompanham a palavra. Eita, coisa Eu sou apaixonada, irmãos. Desde que eu tive um encontro com o Senhor, minha vida mudou. E tem mudado. E eu gostaria que o Senhor fizesse na vida de todo mundo. É por isso que o Senhor me levantou. E eu creio que Ele vai cumprir o propósito na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra no livro de João 9. Aleluia, Deus. Se você filmar, fica lá em cima. Se você filmar, fica lá em cima. Você filma certinho? Aleluia, Jesus. Glória a Deus! João 9, o versículo principal é o 4. Porém, vou ler do início para os irmãos entender. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pegou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, lavou-se e voltou bem. Até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Essa história conta de um cego de nascença que o Senhor, no caminho por misericórdia e compaixão que ele tinha em fazer o que o Senhor pediu para ele fazer, encontrou mais um, para ele operar a maravilha. Estava ali esse cego de nascença. Mas o que a palavra nos chama a atenção é o versículo 4. O Senhor chama a atenção para que nós venhamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem enquanto não se pode trabalhar. Os discípulos do Senhor, naquela oportunidade, perguntou ao Senhor que quem tinha pecado, se foi o cego de nascença ou foi seus pais. O Senhor respondeu que nenhum deles tinha pecado, mas era para que a obra do Senhor se manifestasse na vida dele. Quem sabe você e eu estávamos no caminho como esse cego de nascença. Eu posso dizer que eu estive cego de nascença até mais ou menos 3 anos atrás. Cego de nascença, porque se a gente não vê o mundo espiritual, nós estamos cegos de nascença. O pessoal nos leva, nos manipula. O cego, por si só, ele não sabe se locomover sozinho. Se porventura ele tivesse perdido a visão depois que ele nasceu, viveu um pouquinho, ele ia saber alguma coisa. Mas a Bíblia fala que ele nasceu cego.
E o que esse cego tinha dependência? Dependia das pessoas para poder se locomover. Dependia das pessoas para lhe ajudar. Dependia das pessoas para lhe mostrar o caminho. E hoje nós dependemos da palavra do Senhor. Jesus falou que enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. O Senhor foi, sim, mas deixou a palavra dele e deixou o Espírito Santo dele para nos estar lembrando o que foi nos ensinado enquanto ele estava aqui. Nós devemos andar através dessa palavra aqui. E esse cego de nascença rendeu muito. Rendeu 41 versículos a respeito desse cego de nascença. Ali havia um povo que acreditava que aquele cego de nascença nasceu daquele jeito por pecado. Mas como um cego de nascença tem pecado? Se ele não sabia o que ele estava fazendo, eram as pessoas que dirigiam ele para fazer. Naquela ocasião, ele era levado, o Senhor mandou ele, fez um lodo e passou nos olhos dele e mandou que ele fosse se lavar. O Senhor, ele faz de todas as maneiras, né? Ele podia falar para o cego no momento ali que ele ia ficar vendo, mas ele preferiu mandar o cego se lavar. É assim que o Senhor faz. Geralmente, nós, porventura, nós nos sujamos durante este caminho, nós nos sujamos, não tem como. A palavra diz que nós somos os pratos que servem a comida do Senhor. Não tem como um prato ficar guardado o tempo todo. Você vai usar ele para servir a comida. Vai servir para o outro e também vai servir para você mesmo. Então, neste momento, nós acabamos nos sujando. Mas enquanto o Senhor está aqui, falando da palavra dele, ele nos limpa. É assim que a irmã falou, que a palavra tem dois caminhos. Ela nos instrui, dando conselho e também nos corrige. Muitas vezes nos encontramos assim, necessitando de correção do Senhor. Ali, este cego rendeu porque tinha um pessoal ali que não queria que Jesus seguisse o caminho que foi destinado para ele. O Senhor fazia maravilhas, operava sinais, e tinha um povo ali cego, mas cego espiritual. E não queria que o nome de Jesus fosse elevado. Não queria que a fama de Jesus prosseguisse. Aleluia. A fama de Jesus. O Senhor, nós sabemos que Jesus veio aqui ao mundo para fazer a vontade de Deus. Para que nós nos reconciliássemos com Ele. Ele enviou o teu filho para que nos desse a oportunidade de nos tornar filho. Porque nós, durante o nosso destino, nós somos apenas criaturas. Até que nós nos convertemos e voltamos a nos fazer amigos de Deus. Porque com o pecado nós nos tornamos inimigos do Senhor. E ali tinha um pessoal cego espiritualmente e não queria que Jesus continuasse a cumprir o seu ministério. Quem sabe nós estamos aqui querendo cumprir nosso ministério e tem alguém querendo nos parar. Queria parar Jesus. E o Senhor falou. Ele andava na pressão dos homens. Ele sabia com quem ele estava lidando. E muitas vezes nós precisamos saber quem são as pessoas em quem estamos lidando. O Senhor quer abrir a nossa visão espiritual. Porque nós somos filhos, nós temos que enxergar o que acontece no mundo espiritual para que nós não venhamos ser enganados. A palavra de Deus disse que se nós deleitarmos nele, ele concederá o desejo do nosso coração. Esse deleitar, se nós tivermos prazer em ler a tua palavra, ele vai nos dar respostas. A palavra do Senhor, ele nos
conduz à vida eterna. A Bíblia fala, aqui no capítulo 9, que aquele rapaz era de maior e os escribas e fariseus não queriam acreditar que ele foi curado, não queria que Jesus fosse propagado. E naquela ocasião os pais não podiam nem falar o que aconteceu com o filho. Falou que o filho era de maior e ele podia responder por ele mesmo, com medo daquele povo, senão ele seria expulso da sinagoga. E como aquele rapaz, ele falou que se aqueles escribas e fariseus também queriam se tornar discípulos do Senhor. E eles falavam que não, porque eles eram discípulos de Moisés. Aconteceu muito, né, que aquele povo, eu estava conversando com minha filha, mas eu falava com ela, né, que eles tinham muita inveja de Jesus, porque eles eram discípulos e só sabiam falar da lei, mas não aconteciam os sinais da palavra. Acontecia na época de Moisés, acontecia na época dos outros profetas. E quando Jesus chegou, começou a acontecer esses sinais, essas maravilhas. E eu creio, irmãos, que esses sinais, essas maravilhas continuam acontecendo, só nós cremos. Porque a nossa visão, assim que for aberta, nós vamos começar a enxergar o Senhor fazendo em nossas vidas. A minha vida não foi assim diferente. Esses acontecimentos que o irmão sabe sobre o testemunho do meu casamento, eu sei que tinha obra do inimigo querendo que eu fosse mais uma na minha família a carregar a maldição hereditária. Minha mãe, minha avó, meu pai casou mais de uma vez e constituiu família com esses maridos e a esposa. E eu não queria seguir este caminho. Eu sei que o inimigo queria que eu seguisse o mesmo caminho deles. Mas o Senhor um dia falou que quando chegou em mim, a maldição hereditária tinha se encerrado quando chegou na minha vida. Eu creio, eu recebi. Eu confesso para os irmãos que cogitei sair de casa algumas vezes, cogitei me separar, mas o Senhor sabia que isso era um propósito. Ele tinha um propósito com isso, o meu lar, o meu casamento. Ele me revelou que o ministério que ele me deu era para entregar, era para insistir com as pessoas especiais, aquelas que o povo despreza. O Senhor, por favor, me chamou para isso. Porque Ele gosta dessas pessoas especiais que Ele faz